média, gente! Vocês sabiam que pets, cães e gatos iam pro júri? Eram julgados, assim como os humanos, eram levados até a forca na Idade Média? Muito louco isso, eu vou contar como tudo acontecia. Vem comigo, gente! Pois é, meu povo, eu sou uma pessoa que eu já estudei muito Idade Média na minha vida por outras finalidades. Como vocês sabem, né? Eu sou estilista e na moda a gente estuda muitas épocas. Por quê? Porque antigamente não era que nem hoje, né? Que, eu acho bonito, vou criar isso. Não. Eram através de necessidades sociais. Então, a modelagem foi modificada para o pessoal dar melhor de cavalo, né? Tinha o Rufo, que era pra dar uma imponência, pra dizer que era da corte, que era melhor do que a plebe. Então, eu já estudei muito Idade Média na minha vida. Eu já vi em filmes de Idade Média, assim, era um assunto assim, que eu adorava, né? Essas eras mais clássicas, eu adorava estudar. Via trocentos mil filmes, mas eu nunca, senhor, imaginaria um negócio desse, ainda mais com bicho, gente. Com bicho me dói muito. Era uma loucura, né? Porque vocês sabem, né, gente? Idade Média era muito doido em todos os sentidos. Era tipo uma feira livre. Era um inferno a Idade Média, literalmente. Não era só porque tudo eles resolviam em guerra, tacavam fogo na coisa toda, não. O lugar mesmo era podre, era nojento, sabe? Era como se fosse uma feira livre. Tinha os animais lá soltos, assim, no meio da galera. As pessoas defecavam na rua, né? Tinha muitos ratos, muitas doenças. Muito tudo, entendeu? As mulheres pariam mesmo, tinham crianças ali no meio daquela sujeirada toda, e isso era convencional, né? Tinha porcos andando no meio da rua. Por que eu tô falando isso? É que é pra vocês entenderem um pouquinho, né, de como era essa sociedade, para poder entender essas atrocidades que aconteciam. Então era tudo muito louco, né? Eu, no início, fiquei pensando assim, vários tipos de animais, tá? Não só cães e gatos, mas aí tem até uma diferença aí dos gatos, até que também é meio preocupante. Não só cães e gatos, né? Aliás, acho que o carro-chefe que mais ferrava na Idade Média era o porco mesmo, que ele era o que mais ia pra forca lá, ia se ferrar. Inclusive, tem um filme, vou botar aqui o nome na tela, que fala de um cara que viajou, né? Ele foi pra França para poder defender um porco durante o julgamento, né? Então isso era muito comum. Mas assim, quando eu comecei a pesquisar esse negócio, eu falei assim, cara, eu acho que aconteceu alguma coisa na família, todos eram punidos, e os animais eram parte da família e eram punidos juntos. Tolinha, tu acha? É claro que não, gente. Era requinte de crueldade mesmo. Era muito bizarro. Os animais eram julgados por crimes. Crimes, assim, que... Na minha opinião, aí eu pensei, né, em outros motivos, né? Porque eu gosto de estudar, eu fico catando negócio. Aí eu pensei assim, poxa... Crimes, né? Você imagina um porco, 200 quilos, correndo lá no meio da galera. Antigamente, gente, né? As pessoas tinham filho cedo, todo mundo julga, fala assim, nossa, é uma pedofilia, é um absurdo, com 12 anos casar, mas com 30 as pessoas estavam morrendo, com 30 as pessoas eram idosas, né? A saúde era muito precária. Então eu imaginei assim, poxa, esses animais estão sendo julgados porque aconteceu algum acidente, e é comum, isso acontece até hoje em dia, né? Não é culpa do animal, acontece algum acidente, mas pode levar sim uma pessoa a óbito, né? Então tu imagina um porco, 200 quilos correndo no meio de alguém, bateu, o cara tomou um tombo um pouco mais forte, dá uma infecção e morre. Isso era possível, sim. Mas só que não, gente, também não era assim, não era esse tipo de julgamento. Você foi culpado porque fulano morreu, foi um acidente. Não, era bizarro mesmo, era pesado. Então animais eram julgados, eu acredito assim, que os humanos, né, cometiam esses crimes e botavam a culpa no animal, né? Por quê? Porque era normal, gente, zoofilia na época, né? O sexo com animais. Como isso acontecia, né? Eles achavam que o animal tinha entendimento e devia ser julgado como um humano, porque ele estava ali naquela prática que não era culpa dele, ou seja, o animal era estuprado e ao mesmo tempo era julgado por um crime que ele não cometeu. Então a maior quantidade, né, de casos de julgamento com animais eram crimes sexuais, que muito provavelmente ali durante aquele ato alguém morreu, né? O animal se estressou, fulano morreu. Ou outros casos assim como assassinato de crianças. São coisas pesadas. Um animal, gente, por sã consciência não vai assassinar uma criança. E nesse meio tinham muitos cães.
né? E tinham muitos gatos também. E o gato ainda era mais preocupante porque essa época era a época que, gente, da caça às bruxas, né? O povo adorava uma fogueira. E os gatos, embora eles sejam muito queridos, né, pela sociedade no geral, porque eles não eram vistos como animais de estimação, os gatos. Os cães eram vistos como animais domésticos, de companhia. Os gatos eram animais de serviço. Então eles pegavam os gatos para poder caçar rato. Era a função dos gatos, era caçar rato e deixar aquele pardieiro, né? Porque todo mundo imagina, tu faz cocô no meio da rua, faz não sei o que, vai dar rato. E rato era uma peste mesmo, né? Era muita gente morrendo de leptospirose e bababá e doenças no geral. Então, né? Era um animal de trabalho, mas ao mesmo tempo também era um animal querido por quem? Pelas bruxas, gente. Então, eles eram animais amaldiçoados, né? Iam pra fogueira mesmo, né? Porque esses julgamentos todos aconteciam, né, dentro das leis da igreja da época, né? Tem até um livro, que eu também vou botar o nome aqui na tela, gente, porque eu não decorei o nome de tudo, que ele conta mais de 200 casos de animais, tinha todo tipo de animal, tá, gente, que eles julgavam. Mais de 200 casos de animais contam as histórias desse julgamento e por que esse julgamento ia pra frente. Esses animais eram excomungados pela igreja, né, que era uma coisa assim, pra época, para um ser humano era pesadíssimo. Você imagina um animal, Deus que me perdoe, mas nesse caso, né, para viver assim em sofrimento, em tortura, era até melhor esse animal ter ido em óbito mesmo. Mas é uma coisa assim histórica que é muito forte, né? Abala, ainda mais assim, a gente que ama bicho, ama animais, pra mim pelo menos me abalou muito, porque eu sempre estudei essa fase histórica por outros motivos e eu acabei descobrindo isso. Eu achei uma curiosidade muito bacana, muito diferente para contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui se vocês sabem algum outro fato histórico bizarro envolvendo pets na história, porque quem sabe eu faço um vídeo aí contando pra galera, porque eu gosto de assunto assim.